Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David Gonçalves na área mais uma vez. Só que dessa vez eu vim conversar com vocês sobre redação da UERJ. Aconteceu agora no último domingo a tão sonhada prova da UERJ. Eu digo tão sonhada porque a gente passou por alguns adiamentos, né? Então finalmente os alunos tiveram que lidar com o tema da UERJ. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, como de costume, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu like, comenta também, porque a gente sempre gosta de saber as opiniões de vocês. E vamos conversar porque eu amo a UERJ. Vem comigo. Bom, para início de conversa, quero dizer que eu sou um uergiano, tá? Eu fiz graduação na UERJ, eu fiz mestrado na UERJ, então falar de UERJ para mim é falar sobre a minha casa durante 6 anos, né? Muita expectativa havia em torno da prova, justamente por conta dos adiamentos que aconteceram. Muitos ficaram nervosos e sem saber em que medida isso podia ou não influenciar na dificuldade da redação. Aliás, não só da redação, nas questões objetivas também. O fato é que a redação aconteceu, o pior já passou e agora é o momento da gente pensar um pouquinho sobre o que o tema esperava de nós, se é que ele esperava alguma coisa específica, foi um tema bom, foi um tema ruim, quais os critérios a gente vai escolher para definir a qualidade desse tema. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, eu quero fazer a leitura do texto que serviu como base para a prova. Vamos fazer a leitura juntos? É um texto bem pequenininho, como de costume, é um pedaço do livro, né, do livro que serviu de base para a proposta de redação, que nesse caso foi Uma Janela em Copacabana. A gente faz a leitura do texto, depois a gente lê a frase temática e aí sim a gente vai em busca de fragilidades, de coisas boas. Eu estou aberto a críticas, né? Muitos alunos criticaram o tema hoje de manhã, eu dei aula, muitos alunos reclamaram, professor, não gostei, achei horrível, outros acharam muito previsível, outros acharam muito imprevisível, o que prova que a depender de quem é você, a sua relação com o tema é muito diferente. Vamos lá? Ó, é um pedacinho bem pequeno, em que a Irene e o Spinoza conversam. Para quem acompanhou a leitura, e eu quero acreditar que você fez a leitura da obra, certo? Para quem fez a leitura da obra, sabe que o Spinoza é o detetive responsável pela condução do caso, pela busca do famigerado assassino de Copacabana, que a princípio limou a vida de 3 policiais e que depois começou a ceifar a vida de suas respectivas amantes. Ao final dessa obra, o Spinoza cria ali uma convicção, né, uma ideia de quem teria sido o assassino e ele conta para Irene, que é a mulher com a qual ele se envolve, sobre a suspeita dele. É justamente esse momento que a UERJ recortou e colocou aqui. Vamos lá? Ó. Você tem certeza íntima quanto a tudo isso que me contou? Inclusive quanto às conclusões? É exatamente o que tenho, certeza íntima. Por isso, estou conversando com você. Toda certeza, como você disse, é íntima, subjetiva. Certeza não é verdade. O que é necessário para se passar da certeza à verdade? Fatos. E os assassinatos não são fatos? São os únicos fatos em toda essa história que acabo de contar. Então, diante do fato de que o Spinoza pressupõe que ele sabe quem é o assassino, ele conta para a Irene e a Irene pergunta, tá, mas o quanto dessa sua crença, o quanto dessa sua convicção de fato é verdadeira? Ela não estaria baseada ou amparada em certas impressões, pré-julgamentos, concepções pessoais? Ele diz, toda certeza é íntima, certeza não é verdade. Isso quem diz é o próprio Spinoza, que é o personagem principal da obra. E ao final ele diz, a única coisa que a gente tem como certeza é a morte dos policiais. Isso a gente sabe porque eles de fato morreram e a morte nesse caso ela é inquestionável. Mas a construção do que ele teve a respeito de quem seria o assassino, nesse caso realmente ele próprio assume que por mais que ele tenha uma suspeita aí aguçada, que essa é uma certeza íntima e que toda certeza não é exatamente uma verdade. E é assim que surge a frase temática em que se diz: o princípio certeza não é verdade deve orientar as pessoas na condução de suas vidas públicas e privadas. Veja, pode parecer um pouco estranha a afirmação certeza não é verdade, porque a gente costuma tomar como referência uma coisa como sinônimo de outra. Você tem certeza do que você está falando? Tenho, eu tenho absoluta certeza. Mas no momento em que você tem absoluta certeza, se é que ela é absoluta, a gente pode considerar que a sua certeza
é verdadeira? O fato de você ter certeza sobre alguma coisa faz com que necessariamente essa coisa seja real? Porque há muitas pessoas que acreditam cegamente em algumas informações e ainda assim essas informações são completamente infundadas. Basta a gente acompanhar o movimento anti-vacina, que cresceu muito com a chegada da pandemia de Covid-19. Basta a gente acompanhar o movimento terraplanista, que insiste em acreditar, em afirmar veementemente que a Terra seria plana, e tantos outros movimentos sociais que vêm ganhando força, né, amparados por setores políticos e que acreditam profundamente, mesmo com a ciência provando, por A mais B, que aquelas afirmações não fazem sentido. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente percebe facilmente, principalmente agora que a gente está aí, né, quase saindo de uma pandemia, que muitas pessoas acreditam nas suas certezas, né? Acreditam nas suas... Não, eu tenho convicção absoluta de que a vacina Covid-19 faz mal, altera o código genético, de que implanta um chip chinês. Vocês devem ter acompanhado a quantidade de fake news que rolou aí nos últimos anos em relação aos efeitos da vacina. Aliás, rolou e continua rolando, né? A gente ainda vê muita coisa, muita gente acreditando cegamente nisso. Acreditar em alguma coisa não faz com que essa coisa seja verdade, até porque se fosse assim, então a Terra seria plana e a vacina faria mal. E hoje a gente sabe tranquilamente que a vacina tem o seu efeito esperado, ela foi feita a partir de estudos controlados, sérios, né, por entidades e instituições reconhecidas internacionalmente. Então, eu tô para concordar com o Spinoza, viu? Eu acredito que, de fato, ter certeza sobre algo não faz sobre esse algo verdadeiro. E aí a UERJ vem. Esse princípio de que certeza não é verdade deve orientar as nossas decisões no âmbito público e no âmbito privado. Esse segundo ponto é muito importante. Eu vi que muitos alunos que me procuraram depois da prova discutiram bastante essa questão do certeza não é verdade, quando a gente tem certeza a gente está passível ao erro, as nossas certezas podem ser atravessadas pela minha etnia, pela minha orientação sexual. Cada um constrói a verdade a partir de uma perspectiva. Não é isso, gente? Vamos imaginar, sei lá, você que está me ouvindo, você é católico, você é evangélico, você é espírita, você é judeu, você é agnóstico. Só o fato de você pertencer a religiões diferentes, ou de repente não pertencer a religião nenhuma, faz com que você tenha princípios diferentes, valores diferentes, não é assim? Perspectivas diferentes de mundo. Tudo o que nos envolve vai moldando a nossa certeza sobre as coisas. Sua orientação sexual, seu sexo, sua cor, sua altura, seu peso, sua idade, onde você nasceu, se você tem televisão, se você não tem, se você tem internet, se você não tem, onde você estuda, o que você come. Você concorda que tudo isso nos forma enquanto indivíduos? E isso prova que cada um vai ter uma leitura diferente, um modo de observar a realidade de um jeito diferente. Então me parece que, de fato, certeza não é verdade. Mas partindo dessa premissa de que certeza não é verdade, isso deve conduzir as nossas ações no âmbito público e privado? As pessoas discutiram muito essa coisa da verdade ser relativa, mas eu não vi tantos alunos me procurando provando que pensaram nessa distinção do público e do privado. Isso é importante, está na frase temática. A UERJ faz questão de lhe dizer em que medida esse princípio deve nortear nossas decisões no âmbito público, nossas decisões no âmbito privado. Vamos pensar na obra? O Spinoza era um homem público, certo? Ele assumiu um cargo público, ele prestou concurso público, né, para a polícia civil, ele ocupava ali um cargo público. E no momento em que ele imaginou que a Celeste seria a grande assassina da história, e mesmo assim não foi capaz de prendê-la, porque você sabe que a Celeste, no fim das contas, foge, essa dúvida dele, né, ou melhor, essa certeza dele, que no fim das contas é uma grande dúvida, porque ele não tem de fato certeza, não influencia só no seu mal-estar, porque ele sente um mal-estar. Ele fica meio frustrado, ele fica meio contrariado, aquela sensação de amargo na boca, afinal de contas, ele não conseguiu pegar o assassino ao longo da obra inteira e ela fugiu e ficou numa boa, a ponto até de mandar um bilhete para ele. A decisão dele, né, a certeza que ele tinha sobre aquilo, não influenciava apenas a sua vida individual, influenciava a sua vida coletiva também. Porque, afinal de contas, se a Celeste, de fato, era a assassina, bom, ela permanecia solta.
e estando solta, ela oferece um risco à sociedade como um todo. Então esse é um ponto para você pensar que o princípio de certeza não é verdade, ele pode atuar desde na minha relação com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos, com meu pai, com o meu vizinho, nas suas relações domésticas, individuais, do dia a dia, mas que podem também influenciar o teu exercício na sua profissão. Não é assim? Imagina, eu trabalho com redação, eu ensino você a pensar, eu discuto questões. Você já pensou se eu desse aula sempre com 100% de convicção sobre o que eu falo e nunca me abrisse para outras discussões? Você não acha que isso teria um efeito sobre toda uma coletividade? Imagina, o ProEnem é uma plataforma que alcança milhares de pessoas. Eu mexo com a vida de milhares de pessoas, eu altero o sonho de milhares de pessoas. Eu tô no âmbito público, meu rosto tá público, você tá me vendo no YouTube, imagina. Então se eu não sou capaz de entender que as minhas convicções não necessariamente são sempre as verdadeiras, que tipo de ensino você teria? Um professor de redação que se fecha para o debate? Um professor de redação que está sempre tão certo do que pensa, que é incapaz de levar em conta o que o aluno fala? Você não acha que isso causaria algum efeito negativo para todos que me acompanham aqui? E que, consequentemente, esses efeitos negativos também reverberariam na sua própria prática de escrita? Então isso significa que esse princípio, ele pode sim alterar não apenas a minha relação com a minha mãe, com meu irmão, com meu filho, com meu pai, com meu avô, como também pode alterar todo o meu exercício coletivo, toda a minha relação coletiva. No caso do Spinoza, a coletividade seria a própria sociedade como um todo. Afinal de contas, o cara, ele é da segurança pública, é ele que prende bandidos, né? Então, se ele tiver convicções equivocadas, esses bandidos continuarão soltos. No meu caso, eu mexo com saber. Eu sou um professor, né? Eu lido com turmas, eu lido com o Brasil. O ProEnem tá aqui transmitindo ideias para o Brasil inteiro. Se eu não assumir, prestem bem, prestem bastante atenção, se eu não assumir esse princípio de que certeza não é verdade, então eu viro um ditador do saber, não é assim? Se certeza é sempre verdade, bom, eu sou um cara muito seguro, então tudo que eu falo é verdade, você precisa copiar tudo que eu digo, você não precisa pensar por conta própria, basta que você seja meramente um reprodutor de David. Tudo que eu não quero é que você seja um reprodutor de David. Imagina, eu mal me aguento, mas saber que tem milhares de Davids no Brasil inteiro, não quero que você faça isso. Eu quero que você, diante da minha informação, reflita, pense e talvez chegue à conclusão de que eu até entendo o que o David está dizendo, mas eu não acho que seja bem assim. A sua experiência de vida pode te levar a lugares que eu não cheguei, mas não porque eu sou burro ou porque sou mal intencionado, mas porque nós somos pessoas diferentes. Eu tô falando agora para alguém que mora em São Paulo, para alguém que mora em Espírito Santo, para alguém que mora na Lagoas, no Acre, em Roraima, né? No Rio. Eu tenho gente que mora na capital, eu tenho gente que mora no interior, eu tenho negros, brancos, homossexuais, heterossexuais, transexuais, eu tenho altos, baixos, gordos, magros. E que bom que o público do ProEnem é tão diverso e tão heterogêneo, porque isso faz com que a construção do nosso saber seja ainda mais rico, já que a gente tem tanta história para contar. Se as minhas aulas, elas se baseassem na ideia de que certeza é verdade, a gente jamais poderia estar fazendo um vídeo como esse. A gente jamais podia estar abrindo para comentários no YouTube, porque aí bastaria que eu dissesse e você recebesse. A isso, Paulo Freire chamou de educação bancária, um movimento em que o professor dita as regras e o aluno é apenas um depósito que recebe esse conhecimento. Eu estou me usando como exemplo porque eu acho que essa é uma forma bem didática de você entender a esfera do público e a esfera do privado. E eu espero também que você tenha levado isso para a redação, pensado em como esse princípio pode alterar nossas relações domésticas e também como pode alterar o nosso exercício social, sendo médico, sendo diretor, sendo advogado, sendo professor, no caso do Spinoza, sendo policial. Se você atua na sociedade acreditando que as suas certezas são verdades, que tipo de riscos você não pode estar correndo e colocando as pessoas também nesses riscos? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, ao menos, a pensar coisas que talvez você não tenha considerado. A redação já está feita, é claro, mas acho também que essa conversa pode dar um quentinho no coração para você pensar, nossa, é verdade, eu podia ter colocado aquilo, puxa, eu coloquei algo parecido. E claro, gente, o canal tá sempre aberto. Deixa seu comentário aqui no YouTube. Se gostou, pode dizer que gostou. Se não gostou, pode dizer que não gostou. A democracia é isso e a construção de saber se dá sempre no compartilhamento, beleza?
Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. A gente se encontra na sala de aula do ProEnem. Até mais.